Boa noite, meu nome é Matheus. Hoje vamos tratar de um tema muito complicado, que a gente vai falar um pouco sobre a violência contra a mulher e o que causa muitos problemas para a cultura, para a sociedade, e muitas das vezes a população brasileira acha que isso é algo normal e não é algo normal. Vamos iniciar um podcast agora. Essa aqui é minha amiga Cristiara, esse aqui é meu amigo Rai. Muitas das vezes a gente fala sobre a violência física, mas pouco se compreende sobre o efeito psicológico da vítima e como funciona o chamado violência física e por que a mulher permanece no relacionamento. Boa noite, meu nome é Raila, sou psicóloga, atendo na área infanto-juvenil e adulto, e muitas vezes a mulher ela entra nesse ciclo da relação abusiva por dependência emocional. E aí, por vários momentos, esse namorado, marido, ele age de uma forma que manipula ela e traz muitas vezes a culpa para ela, traz para ela como se ela fosse responsável por aquele comportamento agressivo que pode ser uma violência tanto física quanto psicológica, quanto financeira. Então, esse ciclo ele começa com um momento de tensão em que gera um conflito. Eu quero sair, né? A namorada quer sair, ele não quer que ela saia. Ou ela veste uma roupa que ele não gosta muito. E aí ele começa, você vestiu essa roupa. E isso me deixou muito nervoso. E por isso eu fui tão agressivo com você. Você me tirou do sério. E aí nisso gera esse ciclo. E por diversos fatores essas mulheres acabam se prendendo nessa relação. Boa noite a todos, meu nome é Bruna, sou psicóloga aqui da faculdade. E isso é algo tão comum. Sim. Que hoje mesmo eu fazendo um atendimento, a gente trazendo esse assunto, né, em prática aqui hoje. Uma paciente me disse isso, que ela num relacionamento que considerado que ainda não era sério, e que com esse relacionamento ele fez com que ela, a todo momento, esse ciclo vicioso, ela entendesse que ela se encontrava como errada. Em todo momento ela era errada. Se esse exemplo mesmo das vestes, se hoje ela vestiu uma roupa e alguém mexeu com ela na rua, foi porque ela fez com que a pessoa mexesse, porque aquela roupa estava muito atraente, muito chamativa, e ela se considerando como errada realmente. Então, assim, isso, como mesmo a Raila disse, se torna um ciclo vicioso. A todo momento, a toda postura, a toda fala, e a ponto da mulher ela realmente entender, passar a acreditar que ela é errada, passar a viver como se ela fosse culpada de tudo. E essa culpa que muitas das vezes gera um transtorno. Sim. Na mulher. Transtorno esses que pode estar ocasionando tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Sim. Depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Então, assim, acarreta isolamento social. E além disso também, dentro desse ciclo, tem a questão da desculpa, né? Do pedido de desculpa, da promessa da mudança. E aí muitas vezes isso vem com presentes, com flores, com chocolate. Ele quer comprar a vítima, né? Vai lá, faz uma ação que não deveria fazer. Desculpa, meu amor, toma aqui um chocolatezinho. Sim, tem um momento da agressão, ele culpabiliza a mulher, mas ao mesmo tempo ele tenta se redimir com um presente. Com presente, tenta manipular ela, né? E aí isso vai virando um ciclo. E aquela mulher que ela tá dependente emocionalmente, ela acredita naquela promessa de mudança. Então, é a última vez. Foi o último tapa, né? Foi o último empurrão. Assim, tem os dois fatores, né? Sim. A mulher que se sujeita a aceitar o perdão. Eu reconheci realmente, ele me pediu perdão, eu perdoei porque ele vai mudar.
E a mulher que se coloca na posição de que ela é errada, Sim. a ponto dela correr atrás e, por favor, me perdoa, eu fiz errado mesmo. Sim. E Só que não vai fazer diferença. na maioria das vezes que a mulher se coloca como culpada é porque o homem manipulou ela, não é? Sim, essa manipulação se faz presente. A ponto dela Não é entender. real a culpa. Não é uma culpa real, é uma culpa distorcida. Ah, entendi. Boa noite, Bruna. A gente costuma ouvir mais sobre a violência física, né? Mas os impactos psicológicos muitas vezes ficam invisíveis e são tão graves quanto. Quais são os sentimentos mais comuns vividos por essas mulheres? A gente começou falando um pouquinho, né? Como medo, culpa e a vergonha? Também, a parte do isolamento, que a Raila falou, que muitas das vezes elas já passam a não compartilhar, não viver realmente esse relacionamento a público, daqui ela tenta com que aquilo ficasse mais no obscuro, mais reservado, com medo da família descobrir, os amigos, muitas das vezes as pessoas, né, acabam se intrometendo, que é o que elas entendem, porque não sabe da minha realidade, não sabe da minha vida, não sabe do amor que eles sentem por mim. Então, E aí, às vezes, demais. também acontece muito da própria família não conseguir enxergar aquela vítima. Porque muitas vezes esse agressor, ele não é um agressor com todo mundo. Ele é um agressor com aquela mulher. Mas aí, quando ele tá com a família toda, nossa, ele é uma ótima pessoa. E aí a família diz, nossa, mas ele é uma pessoa tão boa. Ele te dá isso, ele te dá aquilo, ele paga isso, ele paga aquilo pra você, ele te mantém, né? Ele mantém essa casa, ele é uma pessoa tão boa, como que você pode falar isso dele? Então, muitas vezes a própria família, ela negligencia essa vítima. Ela tenta falar assim, não, você tem certeza que isso está acontecendo? Tenta colocar a responsabilidade toda para a vítima, né? Sim, e como se ela não tivesse... Novamente. E como se ela não estivesse vivendo aquilo ali. Como se ela estivesse distorcendo uma realidade. E aí, os impactos emocionais para essa mulher são inúmeros, né? A baixa autoestima, a insegurança, a baixa autoconfiança. E a gente pode listar várias coisas dependendo da situação, porque tem mulheres que elas passam por uma violência que elas não podem arrumar trabalho, o marido não permite, o namorado não permite, e aí não pode arrumar o trabalho. Mas, por exemplo, eu quero comprar aquela roupa. Ah, não, você vai comprar a roupa que eu deixar você comprar. O controle das amizades. Sim. Até mesmo se você pode ir na casa da família, não, você pode, mas se for na minha companhia. Porque se não for na minha companhia, você não vai. É a ponto dela entender realmente, ele não quer que eu vá, porque ele tem ciúmes. Então ela passa a interpretar na mente dela, que tudo que ele faz é para autocuidado dela, é para um zelo por ela, um amor ali, um cuidado, né? Então, assim, é uma manipulação no qual gera essa consequência psicológica na mulher. É uma distorção mesmo da realidade, porque ela começa a enxergar ele como que ama tanto, ele me ama tanto dela, né? que ele me machuca. Ele me machuca por amor. E isso não existe, né? Essa violência não atinge somente a mulher, ela acaba impactando toda a estrutura familiar. Como esse trauma afeta as crianças que crescem em um ambiente de violência doméstica? Raila, os pais são um espelho para quem? Os filhos. Imagina eu crescer numa casa no qual todos os dias eu vejo agressão não só na parte física, mas psicológica. Como que essas crianças não vão crescer? Só que isso aí, essa situação é bem interessante, que vai disparando raios para vários lugares. Um deles é eu mesmo. Hoje em dia, meu pai, vê esse vídeo pra você ver, pai. Hoje, você fala assim, graças a Deus meu pai nunca bateu na minha mãe, mas se ele bate na minha mãe, ele dava ruim pra ele. E acontece muito do filho matar o pai por conta disso. Sim.
Acontece. E aí, às vezes... Ou então o filho matar... É o pai, por causa que o pai violentou A mãe. a mãe ou então a irmã. Sim. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência. E tem muita gente que acha que é uma realidade distante. Por quê? Não precisa ser um grande fato, né? Matar o pai. Mas muitas vezes esse conflito, ele existe. E aí o filho tá ali, ele percebe. E isso vai gerando insegurança no filho, que não sabe se pode confiar naquele pai. Exatamente. Isso vai gerando ansiedade, né? Isso vai gerando medo. Que cresce em um lar que nunca sabe quando tá tudo bem, quando vai dar ruim. Numa opressão. E às vezes fica até com medo de sobrar pra ele uma hora, dele Sim. entrar no meio, tipo assim, vai estar batendo na minha mãe, eu vou tentar separar, vai sobrar pra mim. Sim, e sempre tem consequência negativa de uma relação que é disfuncional, né? É interessante essa fala sua, pai, esteja vendo aí, né? Porque hoje vamos dizer que você é um rapaz, um jovem. Mas muitas das vezes a criança cresce vendo isso. A realidade do dia a dia dela. Todos os dias vê o pai batendo, fazendo pressão psicológica. E aquilo nela vai gerando uma revolta muito grande. Muitas das vezes pode ocasionar isso mesmo. De gerar uma revolta na criança que um dia virou um adulto e não aguentou mais. Não aguentou. Foi o pingo d'água. Vai carregando Mas maldade no coração, vendo para aquilo. outras, porque cada pessoa é diferente uma da outra, para outras crianças isso elas podem crescer já com pensamentos de não querer se relacionar, Sim. de não querer ter uma família, de até mesmo de ter insegurança de aproximação com o outro, de achar que todos os homens, todas as mulheres são iguais. Sim. Então, assim, para cada um vai ter uma consequência diferente. E pode entrar no relacionamento também, começar a agredir a namorada, porque viu o pai bater na mãe, Sim. é normal. Sim. Meu pai bateu, então eu posso. E aí, a sua fala até me despertou aqui sobre a questão de como as mulheres também se mantêm nesse relacionamento por isso. Porque viu? a minha mãe tá. aceitava do pai. Então lá em casa sempre foi assim. Então se lá em casa sempre foi assim, tá normal. Então por muitas vezes elas demoram a perceber. De falar, não, peraí, isso aqui tá abusivo, isso aqui não tá saudável. Então por ter visto a vida inteira aquele padrão de relacionamento, é o que elas entendiam como o certo, o que deveria ser. E aí, isso também dificulta elas buscarem a ajuda. Isso também dificulta elas conseguirem perceber que tem alguma coisa de errado. Mas tem uma pequena minoria que cresce e é uma pessoa muito boa, né? Sim, com certeza. Assim, a gente tem que... Sempre tem uma exceção, né? Sempre tem exceção da regra. Na verdade, o que eu percebo é que na maior parte dos casos, essas crianças, elas crescem querendo ser diferente. E aí, esse padrão, eu percebo que ele repete mais no caso da mulher, no caso da vítima, né? De quando ela percebe que quando ela vai entrar, né, aquela menina que viu um padrão de relacionamento abusivo dos pais, e quando ela vai entrar num relacionamento, ela fica mais suscetível a se permitir um relacionamento abusivo. Ela, de certa forma, ela tolera mais, né? Tanto com abuso físico quanto com abuso psicológico. Para a gente entender esse problema por completo, também é importante falar sobre o agressor. O que a psicologia diz sobre o perfil dessas pessoas que cometem violência doméstica? Então, a gente até falou um pouquinho, né? Talvez ele veio de um relacionamento, de uma casa, de uma família totalmente abusiva. Talvez ele cresceu como isso fosse algo normalizado. Sim. Então, assim, tem N fatores. Hoje a gente fala não só da parte psicológica, mas também do vício em relação. Porque eu posso estar chegando em casa, uma pessoa totalmente fora de si, fez uso de bebida alcoólica, fez uso de droga, e no outro dia ela vai alegar que nem sabe o que fez. Então, assim, hoje a gente tem fatores, até mesmo talvez esse agressor tenha passado por um abuso. Sim, sim.
que a gente não Existem pode vários fatores. desconsiderar. Sim. Então, assim, teria realmente feito um estudo específico do caso. Mas nem sempre a gente vai ter um padrão de transtorno psicológico para esse agressor. Não é rotulável, né? Não É. é uma população ali específica. Não, é. Se ele não sofreu violência quando criança, não veio de uma família ruim, como que ele se torna assim? Talvez uma própria insegurança. Porque às vezes o medo de perder aquela pessoa faz com a insegurança dele no relacionamento faz com que ele se torne agressivo para manter aquela pessoa ali. Não tem um padrão determinado. Sim. Você foi abusado, você vai ser agressor. Você foi um péssimo aluno quando menor, você foi uma criança totalmente, vamos dizer assim... Não tem uma chavinha, né? Não tem um exame, né? Fala assim, foi isso. Não tem como. E assim como várias coisas na psicologia, né? É muito engraçado porque geralmente a gente vai ver as pessoas falando, o psicólogo para tudo depende. Mas realmente depende de muitos fatores. A vida, ela é uma caixinha ali que tem vários fatores. Tem crianças que elas vão ter pais que são muito amorosos, muito presentes, que vão ser totalmente ali acolhedores, que vão dar todo o suporte, mas que na hora do relacionamento ela vai ter uma insegurança diferente, ela vai ter um comportamento diferente, que ali já não é mais uma criança, já é um jovem, um adulto, e aquilo ali vai despertar nele um sentimento diferente. Aquela outra pessoa pode despertar nele um sentimento diferente. E aqui cabe também a gente falar que não é só o homem que agride. Existem homens que também são vítimas de violência. É muito comum falar sobre a mulher, mas também existem homens que são vítimas de violência. Eu fico imaginando porque, tipo assim, existe vários comportamentos do homem. Existe o homem calmo, o homem estressado, o homem explosivo e o homem literalmente sangue frio. E às vezes a mulher pode, tipo, cutucar a onça com vara curta. Se a mulher cutucar a onça com vara curta num cara explosivo, vai dar ruim. E às vezes numa situação dessa, ele pode entrar num crime, ele pode ser condenado porque ele agrediu uma mulher, sendo que ela cutucou a onça com vara curta. Não é certo. Entendeu? Não é certo. Ele tem que pagar. A mulher não pode encostar a mão nela. Mas é uma lei muito complexa, liga um raio para todo lado. Mas assim, nada justifica você agredir uma pessoa. Nada justifica agredir. Exatamente. E nada justifica aceitar ser agredido. Nessa questão não seria somente enquadrar no relacionamento, mas em qualquer circunstância social. Sim. O Você homem me estressou na rua, você me preocupou. não pode, Eu acho que, sei lá, o homem acha que quando ele sai do útero da mulher, já tem que nascer com um psicólogo do lado dele para ir treinando ele ser sangue frio o resto da vida. Ele não pode ser sangue quente. A pessoa tem que aprender a ter domínio próprio. É Só uma ele- pessoa chegar e falar alguma coisa que você não gosta, você vai atacar ela, tipo não faz assim, sentido. eu sou de boa, pode vir cá xingar minha mãe, meu pai do meu lado aqui, não tô nem aí não. Agora fala isso do lado do meu irmão. Se falar que o meu irmão tá fedendo, ele te dá murro, te dá soco. Então, mas é uma questão de realmente pedir ajuda. Geralmente tipo, tem de uma uma ajuda, regulação emocional, né? De saber assim, eu tô com muita raiva porque ele tá falando, né? Não tá certo, não concordo, mas e aí? O que eu faço com essa raiva? Tá certo? É uma atitude madura eu ir lá socar, bater, chutar? Pode gerar grandes consequências, né? Sim. A violência doméstica, ela não fica só em casa, ela afeta a vida do profissional, a vida emocional de uma pessoa, de uma mulher, entendeu? Sim. Vamos supor que a mulher é violentada dentro de casa e ela é médica, e ela vai para o serviço. Como é que é a rotina dela nesse dia a dia? Vai gerar grandes consequências, né? Porque possivelmente ela não vai conseguir realmente viver aquele propósito que foi estabelecido para ela. Imagina, você acabou de ser abusada em casa, você vai trabalhar, você deu um exemplo de uma médica. Como que ela vai atender uma criança, uma mulher que acabou de passar pela mesma situação que ela? Não consegue focar no dia, não consegue executar nada, né? A cabeça dela fica só naquilo. Nada que nos afeta, nada que nos toca,
é algo que a gente não vai entregar o nosso profissionalismo, mas sim o nosso eu. O eu, Bruna, psicóloga, o eu médica, porque naquele momento que ela se deparar com uma situação parecida com a dela, ela vai se envolver, Ela vai se visitar, emocionalmente. né? Ela se encontra. E além disso Seres também... humanos, né? Sim, e além disso também tem a insegurança, né? Porque a todo tempo ela vai estar insegura. Será que eu estou fazendo uma coisa errada? Meu Deus, será que eu vou chegar em casa e vai acontecer o quê? Será qual que vai ser o problema de hoje? Né? Será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? Será que eu posso conversar com essa pessoa? Será que eu não posso? A ponto de talvez nem conseguir oferecer ajuda mesmo. Sim. Eu tô vendo que essa criança foi abusada, eu tô vendo que essa mulher foi abusada, mas como que eu chamo a polícia? Como? Porque os meus exames médicos aqui tá provando, se eu mesmo não tenho coragem de fazer isso. É tipo um bloqueio, né? A pessoa fica Claro. bloqueada. Ou então, às vezes, fica até com medo de denunciar. Tipo assim, eu tô apanhando todo dia. Se eu denunciar, o que esse cara vai fazer comigo? Sim. E ainda tem Se ele a for parte preso, dos uma hora ele hematomas, a lei né? é tão fraca, porque o cara que é violenta a mulher, ele vai preso, mas depois de alguns dias está solto. E quando for solto, o que E acontece? ainda tem essa insegurança, né? Aí ela fica com isso na cabeça, pô, vou denunciar o cara, E ele às vai ficar vezes- preso lá 3 meses e vai sair uma hora. E às O vezes que ele ela vai fazer comigo quando eu depende sair? financeiramente dele. Isso é uma coisa que prende muito as mulheres hoje, principalmente as mulheres de idade mais avançada. Porque hoje, assim, as mulheres mais novas, elas já estão aprendendo, né, a buscar o seu próprio sustento, a buscar a sua independência, mas existe uma massa de mulheres que já são, né, adultas aí, mas depois dos 40 anos, digamos assim, que elas são de uma outra geração e que elas entendem ainda que o marido precisa prover e que são dependentes desse marido e que por um longo período não tiveram acesso a talvez estudo, trabalho, não tem nenhuma forma de independência. E aí, como elas dependem financeiramente deles, como que eu vou denunciar meu marido? Ele vai ficar preso? Quem vai colocar comida para meus filhos? Né? Então... Isso também, isso parte dentro da família, né? Tipo assim, às vezes eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, e minha esposa sai 7 horas da manhã para trabalhar. Ok, uma cultura familiar, porque se ela tá dentro de uma casa que só vê a mãe dentro de casa, ela vai crescer sabendo que ela não tem que fazer nada, que ela tem que arrumar um marido para ela ficar só dentro de casa. Agora, se ela tem uma mãe que acorda 5 horas da manhã, vai pra guerra, o pai acorda 5 horas da manhã, vai pra guerra, o pai não vê o pai, ela vai crescer entendendo, pô, meu pai não tá, por que meu pai não tá aqui? Por que minha mãe não tá aqui? Mas essa cultura, né, de mãe e pai fora de casa trabalhando, é uma coisa muito nova, muito recente, É muito né? resistente, né? Então existe ainda uma grande população que vive nessa cultura, que foi criada nessa cultura aí, do homem ser provedor, e às vezes, se esse homem ele é abusivo, ele limita mesmo o acesso dessa mulher a um serviço, ele limita o acesso dessa mulher ao estudo. Eu trabalhei na rede pública por um período, eu já encontrei mulheres que elas não sabiam ir no banco, elas não sabiam tirar o dinheiro no caixa eletrônico. Isso está mais próximo do que a gente imagina. Isso é normal. muito do povo antigo. Eu tenho um exemplo lá em casa, meu pai não deixa minha mãe trabalhar de jeito nenhum. Dizer que ele que tem, se tiver que pagar aluguel, é ele que paga aluguel, se tiver que botar o arroz e feijão, é ele que bota o arroz e feijão. E eu cresci vendo meu pai fazendo desse jeito. Se eu for sair com a menina hoje, se ela tirar um dinheiro para dividir a conta, a pizza, eu já fico bravo com ela. E quando eu vou sair com ela, eu já falo, ó, é o seguinte, eu fui criado assim, você não vai pagar nada, só vai comigo. Pronto comigo. É desse jeito, mas de uma casa, coisa né? é você fazer isso como uma função sua. Outra coisa é você obrigar ela a não ter o dinheiro dela. E Você muitas das vezes a limitar. mulher fala assim, ó, eu não gosto disso porque eu sou independente. Eu já logo explico, não, eu sei que você trabalha, que você tem seu dinheiro, que você é independente, que você estuda, que você é desenrolado, mas eu cresci desse jeito. Sim, Aí ela nesse compreende, momento, né? Então, nesse momento... Mas aí, exemplo, eu cresci assim, eu morri assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Eu sou Você assim. tá entendendo? Aí se eu casar hoje, então, ó, aqui em casa quem banca sou eu, quem manda sou eu,
E o dinheiro que entrar aqui em casa tem que ser o Mas meu. aí são vários casos. Lá em casa eu cresci só nessa situação, de pagar pra mulher e não deixar fazer nada. Mas minha mãe faz o que ela trabalha por fora é dela, pra investir nela. Entendi, mas ela pode trabalhar. Ela pode trabalhar, ela trabalha, faz o corre dela lá, faz o serviço dela, e só que o dinheiro dela não é pra dentro de casa, não. Entendi. É dela. Se ela quiser arrumar um cabelo, unha, quiser ir pra festa, é dela. Entendi. E como essa violência atinge a autoestima da vítima? E como ela se vê? Então, nesse sentido mesmo que a gente está falando, né? Se vê diminuída muitas vezes, insegura e às vezes até se esconder, né? Porque às vezes ela veste uma roupa, não, com essa roupa aí você não vai não, você vai chamar muita atenção. Tem um comercial, eu acho que foi no YouTube que eu vi, um anúncio, que a mulher veste um vestido, aí ela desce a escada. Não, esse vestido tá curto demais. Aí ela veste um longo. Ah, não, tá justo demais. Aí ela pega, veste uma calça. Nossa, mas ficou... não gostei. Deixa eu te falar, amor, acho que é melhor você ficar em casa. E aí, assim, ela tava toda empolgada pra sair com o marido. Ele vai fazendo várias coisas. Ele vai criticando Até cada roupa que ela vai vestir, né? Se tá isso curto, aí. tá curto, se tá longo, tá longo. Até chegar no ponto que ele queria deixar ela em casa, não queria levar ela. Então isso vai minando, né, a autoestima dessa mulher, vai gerando insegurança, além do pensamento que eu não vou encontrar outra pessoa, né? Não vou amar. Ninguém vai me amar. Ninguém vai me amar. Essa questão da roupa é interessante, porque quando a gente fala de roupa, a gente fala de algo material, né? Muitas das vezes afeta a questão até mesmo do posicionamento. Dependendo do que ela for falar, maneira como que ela vai se comportar, a ponto dele se restringir ela de fazer sinais, a ponto dela se calar. Sabe quando a pessoa perde o brilho? É essa questão. Porque ela sabe que naquele momento ali ele tá banalizando. Opa, pode parar. Não pode rir demais, não pode falar alto Tem o demais. controle de tudo. Sim. Só na visão, né? Chegar em casa e a casa cair, porque você teve um comportamento na festa, você teve um comportamento familiar, você não poderia ter se comportado assim. Sim. É igual Você criança quando fugiu dos limites. É igual criança quando é pequena. Quando a criança tá fazendo bagunça, a mãe só olha pra ele assim, Mateus, Exato. eu já sei que tá alguma coisa errada, fica quietinho e vai embora. Exatamente, é isso Nesse mesmo. sentido. Então, assim, essa questão, a ponto da mulher, ela não ter não conseguir ter o próprio eu dela. Ela não pode se posicionar. E aí pensa, né? Você trouxe o exemplo da criança. Aham. Como você se sentia nesse momento? Quando a minha mãe Esse fala, Mateus, o coração já dispara, o estômago já dá aquele nó, já dá aquele negócio assim, isso pensando que é uma mãe. Imagina quando é um agressor. porque mãe tem autonomia pra fazer isso, Eu né? acho que a gente tem ansiedade desde pequenininho por causa desse momento. Exato. Aí já começa a Sei que possivelmente eu vou chegar em casa Sim. e ele vai tomar as medidas cabíveis diante de mim. Então acaba que essa mulher, essa pessoa que é agredida, ela se reprime pro mundinho dela, a ponto muitas das vezes dela mesma preferir sair. Sim, sim. A ponto dela mesmo se sujeitar e falar assim, eu vou ficar em casa mesmo. E arrumar diversas desculpas, Cabelo, né? não arrumo cabelo mais. É. Unha, pra que eu vou fazer unha? Meu marido gosta de mim assim. Aham. É dela passar a acreditar que aquilo ela vai se adaptando É. a ele. Existe alguma estratégia pra mulher recuperar a autoestima dela? Sim, nós estamos. Né, Raia? Prazer, estratégia. Procurar um psicólogo? Procurar. A ajuda, primeira né? coisa, né, ela conseguir reconhecer que ela está em um relacionamento abusivo. Porque a mulher, ela passa por muitos anos justificando o comportamento daquele agressor. Ah, mas ele fez isso porque... Ah, eu fiz aquilo. Ah, mas ele fez isso porque realmente meu batom era vermelho. Eu tava errada. Eu estava errada. Não, então, mas eu realmente não deveria ter dado aquela gargalhada. Ele sabe que eu não gosto daquela amiga. É. Não sei porque eu ainda converso com ela. Aham. Então, assim, ela passa por muito tempo justificando isso.
A partir do momento que ela entende, ela fala assim, não, eu não mereço isso. Né? Eu não tô fazendo nada de errado. Eu saí com a minha amiga, fui numa cafeteria. Não tinha nada de errado, não tava nada que comprometesse meu relacionamento. Eu não tava sendo, né, errada em nada. E por que eu não posso fazer isso? A partir do momento que ela toma essa consciência e ela começa a entender que ela também vive ali naquele corpo, que não é só ele que tem que ditar as regras, e aí ela toma a atitude de pedir ajuda. Eu vejo muito como a questão dela ser a prioridade de si mesma. Porque muitas das vezes a gente coloca todas as pessoas e tudo como prioridade. E a principal, a mais importante, fica sempre no final da fila. Depois eu olho isso pra mim. Sim. Eu tô cuidando dos filhos, meus filhos são pequenos, né? Então quando eles crescerem, quando eles tiverem sua independência, aí eu vejo essa questão. E aí, às vezes, a mulher fica até com medo de sair, porque justamente por conta dos filhos. Pô, eu vou sair desse casamento e meu filho vai crescer sem mãe, sem pai. Aí a mulher fica com essa... Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe sempre coloca eu e minhas irmãs na frente. E ela deixa de se cuidar disso, mas ela não tem um casamento. Mas tirando isso, eu acho que quando a mulher está casada, ela pensa mais nos filhos do que nela mesma. E fica naquela situação por achar que é o mais seguro para eles. A Sendo que prioridade não é o filho, né? É interessante você falar de, mas ela não é casada, porque a gente tá no Setembro Amarelo, né? Então vale lembrar que a saúde mental é a nossa prioridade. Então quando eu penso essa questão, mas eu não sou casada, então significa que eu não preciso me priorizar, eu não preciso me cuidar, eu não preciso ter o meu momento, as minhas decisões, fazer por mim o que ninguém poderia estar fazendo. Então, assim, independente hoje se a mulher é casada, se ela tem um relacionamento, se ela tem alguém, independente de qualquer circunstância, que ela sempre seja a sua própria prioridade. Ela venha sempre se cuidar e ter essa consciência de Que ela primeiro não é precisa ela. fazer por ninguém, né? Ela tem que fazer por ela. Por ela Porque mesma. se ela não fizer por ela, ninguém vai fazer. E aí essa tomada de consciência também é o que faz com que ela busque ajuda. É o que faz com que ela saia do ciclo, com que ela não acredite mais na promessa de mudança. Se nós mães, falo porque eu sou mãe, Kyla também é. Se nós não nos cuidarmos, como que vamos cuidar das pessoas que dependem da gente? Não tem como. Não tem como. E muitas vezes esse é um padrão que ele é negligenciado, das mães se autocuidar, né? Então, e até das mulheres no casamento. Fosse pela sociedade, né, Raia? E até essa questão do comportamento abusivo, ele é muito falado nesse sentido. Você tem que cuidar de mim, dos filhos, da casa, tem que estar tudo impecável. E você tá lá no final, né? Se der, você cuida. Chega o tempo dela. Isso aí. E quando a mulher decide sair dessa relação, quais são os desafios emocionais mais comuns nesse momento de ruptura? Então, é um momento complicado, né? Por quê? É uma relação que, querendo ou não, tem uma história. Então, a gente não pode negar que existe um luto naquele momento. É uma história, é uma vida, é uma forma de viver. E aí ela tem que enfrentar muitos desafios para sair disso. O primeiro desafio é ela conseguir ter a consciência dela mesma, de que ela merece sair. Né? Porque esse, para mim, eu percebo que é o desafio mais difícil. Porque por muitas vezes ela se negligencia. Não, mas eu consigo aguentar mais eu consigo aguentar mais um pouquinho. Né? Eu consigo ficar mais um pouco. Mas, nossa, meus pais foram casados não sei quanto tempo, eu vou me separar? Era tão bom ter meus pais juntos, como que meus filhos vão ver essa situação? Então, esse sair dessa bolha de que ela precisa se olhar é o primeiro desafio que a mulher enfrenta. E é interessante a questão do casamento, tem muita mulher que pensa que eu não vou fazer isso, que mulher muito religiosa, porque casamento só tem que ser um. Sim.
Aí ela pensa, não posso casar 2 vezes, tem que ser só uma, tem que fazer isso e valer a pena. Sim. É como a apresentação de 2 mundos. Primeiro mundo, que ela vai estar vivendo uma vida que ela nunca viveu. Algo muito novo. Isso. Tudo que é novo não é fácil. E Segundo, dá medo, né? é o medo, né? Aquela insegurança. Eu vou estar vivendo algo novo ali. Uma vida que talvez eu fui 40 anos casada, 20 anos casada, desde meus 16, que antigamente tinha muito disso, né? De casar muito nova. E vai ser me apresentado um mundo no qual eu gerar inseguranças, medos, algo que eu mesmo vou ter desafios que eu vou ter que correr atrás. Mas por outro lado, eu vou viver coisas no qual eu nunca imaginei viver. Uma experiência de realmente ser tratada bem, uma experiência realmente de eu ter voz, que as pessoas me ouvirem, porque talvez ela nunca foi ouvida, talvez a opinião dela nunca valeu de nada. A experiência dela com o seu próprio suor, com o seu próprio trabalho, poder comprar coisas para ela que ela nunca teve essa oportunidade. É tudo muito imposto, você tem isso aqui, se contenta com o que tenha. Então essa apresentação de 2 mundos vai depender muito de como essa pessoa vai estar encarando essa nova realidade. Claro que sempre com um suporte, um apoio, vai fazer toda a diferença para essa pessoa, para essa mulher, para essa jovem, para essa idosa. Então, assim, hoje o trabalho que vocês estão fazendo encoraja muitas mulheres. Sim. Hoje o trabalho que vocês estão fazendo faz com que muitas criam essa coragem, esse falar assim, não, eu quero enfrentar, eu não aguento mais essa vida que eu vivo, eu não vou... E ter essa consciência, né, de falar assim, que às vezes elas ficam assim, eu tô vivendo isso aqui, mas isso é normal. Isso aqui é normal. Aí às vezes elas escutam, então, você tem o direito de fazer isso, né? Você pode ser diferente, você pode né? ser diferente. E aí tem essa possibilidade. Assim, nossa, como seria? É muito comum a gente ouvir assim, mas eu cresci assim, Bruna. Exatamente. Eu vivi assim, pra mim é algo muito normal. Sim. Mas o dia que eu vi na novela, o dia que eu ouvi de uma vizinha que isso era um abuso, eu ainda fiquei me questionando. Sim. Então, assim, é um trabalho realmente de formiguinha, de Eu me sentia conscientização. mal, mas achava que era o normal. Mulher tá isso, né? Apesar de tudo isso, é importante lembrar existe saída. Quais são os caminhos possíveis para que essas mulheres busquem apoio e reconstruam suas vidas? Então, o apoio familiar ele é muito importante. Apesar de ser muito difícil, o apoio familiar ele é muito importante. Mas além do familiar, o apoio de uma psicóloga, né, buscar ajuda nos serviços, né, de saúde, por exemplo, o CREAS, que oferece psicólogo, o CRAS, dependendo da cidade, o próprio centro de saúde, né, posto de saúde, que às vezes tem psicólogo, né, tem como buscar ajuda. Porque às vezes realmente essa mulher sozinha, ela não vai conseguir furar essa bolha. Mas a partir do momento que ela toma consciência de que ela quer furar, e ela busca pessoas ali, uma rede de apoio que possa dar mais estrutura para ela furar. Por quê? Sair disso não vai ser fácil, como a Bruna falou, é um mundo novo e tudo que é novo traz medo. Então, por diversas vezes, essa mulher ela pode pensar assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Né? Eu tava lá na minha casa, no meu conforto, tava na minha zona de conforto. Eu tomava uma espetada de vez em quando, né? Eu não podia comprar minha blusinha, eu não podia usar meu batom, eu tinha uma caixinha que eu tinha que viver lá dentro. Mas era a minha zona de conforto. Pra que eu fui sair de lá? Porque inicialmente isso vai ser muito desafiador. É um mundo que ela vai ter que desbravar sozinha. E aí, o apoio de profissional, o apoio de amigos, o apoio familiar, são todas pessoas que vão ajudar essa mulher a se manter. E quando ela conseguir, né,
sair desse processo todo, ela conseguir falar, não, ufa, eu saí, eu tô bem. A gente fala esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Mas a gente tem aqui no Açu, ali na delegacia, a questão da parte da mulher, então que realmente pode ser denunciado, Sim. pode ir ali com a ajuda de alguém, você realmente criar coragem para fazer a denúncia, tá enfrentando toda essa situação que não é fácil, mas você vai ter um apoio psicológico que lá dentro tem os profissionais que estão ali dando um suporte, que estão ali se fazendo presente na vida dessas mulheres, o qual muitas das vezes elas são feridas não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, e hoje, se realmente elas não criarem essa coragem, realmente, se não furar essa bolha, como o Raio está dizendo, uma hora pode estar chegando o fim dela. Porque hoje a gente liga a televisão, é muito comum, muito normal, a gente vê essa notícia o tempo todo. E antes a gente via essas notícias como algo muito distante de nós. Nossa, mas só acontece no Rio, só acontece em São Paulo. Não, isso acontece aqui, isso acontece no meu bairro, isso acontece na minha cidade, isso acontece na minha família. Você estava falando do caso de ligar para a PM, eu estava lendo no Jornal Nacional, teve não sei se chegou a ver, teve uma mulher de Mato Grosso que ela estava sendo violentada em casa. Aí, para ela pedir ajuda, ela teve que falar em código. Ela ligou para a polícia e falou assim, tem dipirona? Aí o policial não tinha entendido de primeira. Ela, sim senhora, dipirona? Ela, sim, dipirona. Aí ele entendeu. Aí ele foi e fez a pergunta para ela assim, se o seu marido estiver te batendo, você fala dipirona novamente. Ela foi e falou dipirona. Aí ele foi e falou assim, é o seguinte, eu quero saber o nível que ele tá te agredindo. Se eu falar 10, 20, 30, que é a quantidade do dipirona, miligramas de dipirona. Aí ele perguntou, 10, 20 ou 30? Aí ela, 30. Aí foi organizar e foi ajudar ela. Teve vários outros casos depois desse, de relação a pedido de taques, a pedido de uma pizzaria. Assim. Então, às vezes, ela se sente, ela não tem como, ela não vê outra alternativa. E a alternativa que ela tem, vou pedir uma pizza. Então, ela vai pra polícia, pedir socorro. E a polícia já tem essa maldade toda e já leva... Vezes, isso é uma forma também que ela tem de pedir ajuda na frente do agressor, né? Na frente do agressor. Se ela menciona que está ligando para a polícia na frente dele, ela corre o risco dele matar ela. É isso. Né? Vai pegar o celular e não vai deixar ele finalizar a ligação. Se chegou nesse limite da ligação, é porque realmente muito. Ela tá ali a nesse caso, ela até falou, ele perguntou se é 10, de 20 ou de 30, ela falou 30, então era muito sério. Sim. A pessoa pode estar ali com uma faca, uma arma, a qualquer momento. Sim. Matar. A ameaça está muito forte, né? Muito crítica. E como a gente, como sociedade, poderia fazer para evitar esse tipo de coisa? Começou por isso aqui, hoje. Esse trabalho já é uma forma. Trabalho nas escolas, conscientização, internet, campanhas, podcast, e ter um olhar atento. Ter um olhar atento, até mesmo como familiar, assim, dentro da sua casa, você como filha, você como sobrinha. Porque o olhar, ele vai dizer de muita coisa, porque às vezes a pessoa tem um padrão de comportamento. E aí, assim, de uma forma muito sutil, aquele padrão ele vai se mudando. Ele vai mudando. E aí aquele marido também tem um padrão de comportamento e ele vai mudando. Né? Ele vai mudando, cada vez menos ele quer participar das reuniões de família, cada vez menos ele quer que a mulher esteja presente, sempre inventando desculpas. Então, esse olhar, ele é muito importante. Até mesmo como um olhar dentro do seu bairro, dentro da sua rua. Porque às vezes você sabe que aquela sua vizinha toda noite apanha. Você escuta, e o que você faz? E ela não tem coragem. E ter o acolhimento, né? Porque se uma pessoa chegar e te contar, você não faz... É verdade? Nossa, será? Ele faz mesmo? Tão bonzinho. Tão bonzinho, né? Nossa, um ótimo Não dá vizinho. pra acreditar que ele faz isso. Eu tenho vizinhos. Só que não é só ela que apanha, eles se agridem.
Teve uma vez que ela chamou a polícia pra ele. E a filha dele estavam lá. Ele quebrou tudo, só que ela também bateu nele. Aí quando chegou lá a polícia, eles falaram que não tinha acontecido nada. E a menina chorando, assustada. E aí, isso também é uma forma de ajuda, né? Como ajudar. Porque existem órgãos de denúncia por essa criança. Né? O Conselho o Conselho, o CREAS. Né? O CREAS está aí para acolher essa está criança. sendo afetada. Com certeza. Essa criança está sendo abusada também, psicologicamente, emocionalmente. E às vezes até fisicamente. A gente reflete muito isso em relação à criança nas escolas, dificuldade de aprendizado, dificuldade de interação com os colegas. Então isso, consequentemente, vai estar refletindo em alguma parte da vida dessa criança. Porque, infelizmente, a criança ela não fala sobre aquele problema, mas o comportamento dela demonstra. Ao contrário do adulto, né? Porque uma mulher ela pode passar por agressão por um período muito longo, de uma forma muito silenciosa. Ela consegue manipular o comportamento. Silenciar isso. Então, gente, a gente chegou no fim da nossa conversa, do nosso podcast. Quero agradecer muito a Raila e a Bruna por essa entrevista e quero que vocês, se possível, deixem uma mensagem incentivando essas mulheres porque está passando por essa situação de violência, a denunciar, incentivar a denúncia ou então incentivar algum outro meio de recurso para evitar isso. Sim, eu agradeço, né, a oportunidade, o convite para estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é tão importante e que é tão, infelizmente, tão recorrente, tanto no consultório, quanto nos setores públicos, quanto nas escolas, né? É um assunto que, querendo ou não, abrange todas as esferas, porque o núcleo familiar não se restringe só ao marido e à mulher. E o que eu deixo para essas mulheres é que elas são fortes e que elas podem pedir ajuda, elas têm pessoas disponíveis a ajudar elas, que se elas não estão encontrando apoio nos familiares, nas pessoas próximas, elas podem procurar os órgãos responsáveis, que existem serviços de saúde mental que vão acolher essa mulher. Se elas não querem fazer essa denúncia, mas que elas consigam pelo menos furar essa bolha da saúde mental delas, para que elas consigam ter uma vida mais saudável, para que elas consigam ter condições psicológicas de continuar a vida e oferecer até para os filhos uma melhor saúde mental, né? De ela buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, onde for necessário, para ela conseguir sair desse ciclo, porque ela merece ser muito feliz. Gostaria de agradecer a oportunidade para os meninos de hoje estar aqui falando sobre esse tema, tema no qual, né, estamos aí como mulheres, estamos aí representando todas as mulheres, falar, né, de que maneira que elas hoje poderiam estar pedindo ajuda, de que maneira elas poderiam estar realmente levantando suas mãos. Primeiramente, hoje aqui na nossa região, a gente tem um Frida muito conhecido, então se não é conhecimento de muitas, gostaria que vocês pesquisassem um pouco mais. Tem um aplicativo, tem esse Disque Denúncia, postos de saúde, como Raila disse, amizade, qualquer maneira no qual vocês pudessem denunciar, no qual vocês realmente pudessem pedir ajuda, é necessário. Porque eu sempre digo e repito, que tem coisas na vida que só você vai poder fazer por você. Então, por mais que alguém talvez queira te ajudar, esse ponto, essa contrapartida, esse ponto inicial é necessário ser tomado por você. É necessário, por mais que tenha pessoas ali disposto em querer te ajudar, você tem que estar ali presente, você tem que estar ali querendo uma mudança, algo novo na sua vida. Não é porque você nasceu assim, não é porque você cresceu vendo episódios de agressão física, psicológica, emocional, que você deva morrer assim, que você deva viver toda a sua vida passando por todo esse abuso. Então hoje nós estamos aqui, não só eu, Raila, mas todos os alunos aqui da faculdade, os meninos,
responsáveis por esse trabalho é que você realmente tome essa consciência do quão importante é que a sua vida seja como prioridade, que a sua vida seja preservada, a sua vida física, emocional, psicológica, para que você tenha o direito de viver e viver em liberdade, com alegria, com uma vida que realmente você possa ali entregar o seu melhor. Então, nunca desista de você, nunca desista dos seus próprios sonhos. E é isso que eu gostaria de deixar e o meu agradecimento a vocês. Foi uma conversa muito necessária. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite e eu espero que esse podcast sirva como formação, alerta e principalmente esperança para essas mulheres.